Mas nós vamos continuar falando da graça. Você está vendo aí uma introdução à Reforma Protestante, mas só para a gente ter uma introdução hoje, para depois chegarmos nas doutrinas da graça. Mas nós vamos entender o contexto primeiro. As doutrinas cristãs, elas não são forjadas da noite para o dia, as grandes doutrinas. Hoje você tem muita gente que lê um versículo, acha que já descobriu alguma coisa e formula uma doutrina, entre aspas, baseado naquilo que ele acha. E doutrinas não são formuladas assim, elas foram formuladas com muito estudo da palavra, com discussão ao longo dos anos. Com relação às doutrinas maravilhosas da graça, não foi diferente. O que você tem projetado aí na sua tela é uma versão da Bíblia de Lutero, a Bíblia que, só duas partes, né? A Bíblia que ele traduziu para o alemão. Nós sabemos que ele é um marco na história da Reforma, e o que a gente precisa saber a princípio? O que a gente precisa saber é que não é verdade que a Igreja Católica Romana foi a primeira igreja que surgiu. Não foi. A Igreja Romana é bem posterior. A Igreja do Novo Testamento é chamada por nós de Igreja Primitiva porque nem nome ela tinha. Era a Igreja Cristã, depois era o povo do caminho, depois eram os do caminho, os cristãos, como eles foram pela primeira vez chamados em Antioquia, ou nós fomos, mas era uma igreja que não tinha nome. Por que ela era chamada de Igreja Primitiva? Por ter sido a primeira e não ter nenhum nome especial. Essa igreja não pode ser identificada como Igreja Católica Romana por várias razões que a gente vai ver. Então entenda que, na verdade, a Igreja Católica Romana ela vai surgindo no desenvolver da história. Você não tem, por exemplo, essa linha sucessória de papas que começam lá em Pedro. Não tem. Você não tem nenhuma evidência arqueológica disso. Eu sei que a igreja bate o pé, traz alguns relatos deles lá, traçam uma linha, mas a verdade é que não existe nenhuma prova arqueológica, histórica, de que Pedro foi o primeiro Papa. Nós já discutimos em outro momento sobre a questão das chaves do reino e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando que edificarei a igreja dele sobre a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, não é isso? Então, Jesus está edificando a igreja dele sobre ele mesmo. Por que a igreja primitiva, então, não pode ser chamada de igreja católica? Primeiro, que os problemas doutrinários e éticos surgidos na igreja primitiva eram resolvidos pelo presbitério, pelo concílio, que está lá em Atos 15, por exemplo, de 1 a 29. Na igreja romana são resolvidos pelo Papa e às vezes pelo colegiado de cardeais lá, né? Muito raramente, normalmente é o Papa mesmo. O que acontece em Atos 15? Nós temos aqueles judaizantes entrando na igreja, discussões sobre se os cristãos deviam seguir toda a lei de Moisés, se tinham que circuncidar e não sei o quê. Então eles reúnem a igreja cristã. E aqui tem mais um fato interessante. Se Pedro fosse o primeiro Papa, ele teria dirigido esse concílio. Não foi Tiago. Então os problemas da igreja eram resolvidos pelos presbíteros, localmente, ou até em concílio, como acontece aqui em Atos 15. Concílio ou um presbitério, se você quiser. Daqui em diante nós vamos começar a ver como que a igreja vai se afastando da cruz, das doutrinas básicas da graça que estão nas Escrituras, que a gente precisa pensar. Então, de fato, o Papa arroga para si títulos que ele não pode ter. A gente já falou sobre isso aqui também. Como sumo pontífice, né, a ponte suprema, quando na verdade esse é só Jesus. Ou como vigário geral, ou vigário, ele não pode ser isso porque ele não morreu a morte vicária. E daí nós vamos com uma série de outros títulos que são dados a ele e que ele não devia ter. Na igreja primitiva não havia missa. Havia culto com cânticos de hinos, leitura bíblica e pregação. O que tinha na igreja primitiva é muito parecido com o que nós temos hoje e com o que já começa a se desenvolver nas sinagogas no tempo do exílio. O que eram os cultos nas sinagogas? Eram cultos que eram compostos de oração, leitura bíblica e explanação da lei ali na sinagoga e cânticos. A igreja do Novo Testamento é exatamente isso. Uma igreja em que os irmãos se reúnem para orar, para ler as Escrituras e ouvir sobre elas e para cantar. E sim, claro, para ministrar os sacramentos quando era o caso. Mas aí o nosso texto básico, que estava lá no primeiro slide, deixa bem claro como era simples a vida da igreja. Perseveravam, Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia, na comunhão, que é o ajuntamento público, no partir do pão, que não é assistência social, ali é uma referência aos sacramentos, e nas orações. Isso não tem ordem de importância não, todas as 4 coisas são importantes, são os pilares da igreja. Então a vivência da igreja era muito simples, e a vivência da igreja romana vai deixando de ser, até porque um dos problemas da missa é que ela é o sacrifício da missa.
Ou seja, todas as vezes em que se celebra uma missa, Cristo está sendo recrucificado para que depois você coma o corpo de Cristo na Eucaristia. Nós sabemos que não é assim. E se você admite que Cristo está sendo recrucificado, está participando disso, na verdade você está invalidando o sacrifício cabal único de Jesus. É um sacrifício que resolveu todas as nossas questões, nós não temos mais o que discutir sobre isso. Cristo já pagou o preço, Cristo já fez o perfeito sacrifício e nós nos beneficiamos disso. Qualquer ritual que a gente crie, que seja um ritual de ressacrifício de Cristo, nós estamos invalidando o sacrifício cabal de Jesus lá na cruz. Então, a igreja tem missa católica romana, nós não, e a igreja primitiva não tinha. Todos os membros da igreja primitiva participavam do pão e do vinho na Santa Ceia, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29, ou nos textos correlatos, por exemplo, de Mateus 26 a 30. Então nós vemos Jesus ensinando que a gente participa do pão e do vinho, pela representação que isso tem. Na igreja romana, só o padre é que participa do vinho, do cálice da comunhão. Então, mais uma diferença. Na igreja primitiva, não havia padre, nem cardeal, nem papa, havia sim presbíteros e diáconos, ou seja, a igreja não era episcopal. Tem as igrejas locais que geriam as suas vidas e quando elas precisaram, elas se reuniam em concílio para resolver alguns problemas. Mas não tinha esse sistema episcopal que mais se parece com o sistema de governo imperial, muito, até baseado no governo romano, do que de fato na forma de gerir a igreja que no Novo Testamento existia. A igreja católica romana surgiu da degradação da igreja primitiva. O que acontece? Desde o início, homens fraudulentos tentaram entrar na igreja, sempre tivemos esse problema. Já tínhamos esse problema com Paulo, as pessoas lá que ele entrega a Satanás pelo seu desvio. Desde o começo, João e o próprio Paulo e Pedro estão denunciando falsos profetas, falsos mestres. Então isso não é novidade. Só que no princípio as perseguições contra os cristãos se encarregavam de purificar a comunidade cristã. Quando a igreja deixa de ser perseguida, os hereges começam a ganhar mais espaço dentro da igreja. Quando Constantino declara que o cristianismo é a religião oficial do império e aos poucos a igreja vai recebendo subsídios do Estado, favores do Estado e todo mundo agora quer ser cristão, porque afinal de contas o próprio imperador se declara agora convertido à religião cristã, a perseguição cessa. Quando a perseguição cessa, o que acontece? Falsos profetas e homens fraudulentos e gente com ideias das mais tortas começam a entrar na igreja, não tem mais perseguição. De um modo geral, falso profeta e gente que eles não querem participar de um segmento que é perseguido, não querem. Mas quando a perseguição cessa, a igreja católica romana, aí começam a gente vai fazer uma leitura histórica, passando algumas datas, só para você ver algumas coisas que foram surgindo dentro da igreja católica, que foram afastando a igreja das doutrinas da graça. E no próximo estudo nós vamos tratar já, começar a entrar nas doutrinas da graça, que começam na Reforma Protestante, começam com os protestantes, depois dão seguimento com os reformados, porque eu não sei se você sabe, mas nós, por exemplo, presbiterianos não são identificados como protestantes na história da igreja cristã e no pensamento teológico, somos identificados como reformados. Lá na frente a gente vai ver a diferença disso. Por enquanto, guarda isso aí. Eu tenho que deixar alguma coisa para você ficar com vontade de voltar, né? A gente vai ver a distinção entre o que é ser um protestante, embora sejamos também, mas o que é ser um reformado. Bom, como que a igreja vai se afastando? Primeiro, no ano 323, por um decreto do imperador Constantino, o cristianismo passou a ser religião do Império Romano, cessaram as perseguições e muitas pessoas, sem serem verdadeiros convertidos, entraram para a igreja. Não é assim? O pessoal gosta de quem está na mídia e gosta de seguir quem está na mídia, né? Olha, agora estão fazendo isso, vamos para lá. Se o imperador é cristão, virou religião da moda. E isso é perigoso mesmo. Pessoas que não são convertidas aderem a um segmento por uma questão de conveniência, de costume, do que quer que seja. E isso é perigoso. Hoje mesmo a gente tem estatísticas que dão conta de que muitos crentes só aderiram à nova religião, eles não conhecem a graça ou não creem na doutrina da graça mesmo. Muito crente precisa, e quando você pergunta sobre o que é graça, ele não sabe. Não tem certeza de salvação, não entende a graça como ela precisa ser entendida, e isso é preocupante. Será que nós só estamos fazendo convertidos e não cristãos? Só prosélitos, né? Como diz Jesus, vai até os confins do mundo para fazer prosélito e depois torna ele 2 vezes mais condenável do que você. Então a gente precisa, tomar esse cuidado. Por isso que minha preocupação em esse ano ser o ano da graça mesmo. Bom, aí continua.
A atuação de tais pessoas que agora entram na igreja e a influência do mundo pagão levaram a igreja a adotar doutrinas e práticas que se chocam brutalmente com os ensinos bíblicos. Vamos lá para alguns exemplos disso? Primeiro deles, 310 já, início da vida monástica, ainda antes da criação da igreja romana no Império. Ou seja, irmãos que começaram a pensar o seguinte: para a gente ser mais santo, a gente tem que se separar desse mundo, e a vida monástica vai fazer a gente ser mais santo. Sabemos que não funciona assim. Pode te isolar do mundo, mas na verdade fomos chamados para ser luzeiros. Não fomos chamados para viver em mosteiros, ser monges separados desse mundo, como se isso fosse nos santificar. Sabemos que não funciona assim. E o Senhor disse que somos sal da terra e luz do mundo. Então aqui já começa a ter um problema. O cristão ele não pode simplesmente se dissociar do mundo e viver só para ele, escondido num mosteiro, guardado. Isso não é cristianismo. O cristianismo precisa influenciar. Aqui nós temos um primeiro, e ainda antes mesmo, da formação da Igreja Católica Romana, em 310, nós temos uma primeira questão. Eu podia falar dos grupos que começaram a criar vidas monásticas, mas eu acho que a gente vai gastar muito tempo com isso, e não é o caso. Então você já sabe que em 310 começa essa vida monástica. Em 370 começa a prática do culto aos santos, com o uso de altares e velas, por Basílio de Cesareia. Do paganismo vem o uso de incenso e do turíbulo. Turíbulo é aquele artefato que o padre carrega às vezes na missa e tem um incenso ali dentro. Não é do cristianismo. Mas o Velho Testamento se usava incenso no templo e tal. Lá. Mas a igreja cristã não tinha essas práticas. Culto aos santos, um grande problema. Agora você vê, são 370 anos depois do começo do cristianismo. Quer dizer que até aqui não existia essa prática. Também não se tornou uma prática universal, não. Foi uma coisa que foi sendo semeada. O uso de altares e velas, que também não era uma prática da igreja primitiva. A igreja primitiva não estava preocupada em erguer altares e muito menos em usar velas nos cerimoniais culticos. Pelo menos não como parte do culto. Se acendesse vela era para iluminar o ambiente, se fosse reunir à noite, mas não era. Mas aqui não, vai se tornando parte de um processo ritual, litúrgico. E alguns elementos do paganismo começam a se infiltrar. Infelizmente, porque agora que você está se misturando com esse negócio todo, a possibilidade de você sofrer influência é muito grande. E quanto mais a igreja vai recebendo subsídio do Estado, mais ela vai se complicando com a mistura com o paganismo ali. Infelizmente, de onde vem o dinheiro, de onde vem a força, vem também, muitas vezes, as exigências. Lembra que nós estamos te ajudando. Então isso foi em 370. Quando você tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu estou falando, você pode me parar. Talvez eu use termos que você não conheça, da liturgia católica, e a gente para. No ano 400, reza pelos defuntos. Não tinha isso. Instituído por Paulino de Nola. O sinal da cruz se torna um ato supersticioso. Nós já vimos aqui que a cruz foi usada como sinal de que haveria uma reunião cristã ali e tal, e sinal de identificação entre cristãos. Mas aqui ele se torna um sinal supersticioso, de proteção, disso mesmo, de proteção ou de uma consagração aqui naquele momento. E a partir do momento que eu faço o sinal da cruz, eu estou guardado de alguma maneira. Essa superstição com o sinal da cruz só surge no ano 400. E a reza pelos defuntos, que também não existia, numa ideia de talvez salvá-los. No ano 431, institui-se o culto a Maria. Lá na frente vão oficializar algumas coisas, mas aqui é que começa. Agora, interessante é que nesse período estava acontecendo o concílio de Éfeso, cidade em que, como nos diz Atos dos Apóstolos, e nós sabemos pela história que pontificava a grande deusa Diana dos Efésios, divindade feminina grega. Não é muito interessante isso? Que quando você está numa cidade, tem um elemento cultural forte de adoração a uma divindade feminina, você institui o culto a uma mulher, que nesse caso é Maria. Tem umas ligações aí que deixam a gente pensativo. No ano 590, ensino sobre o purgatório, por Gregório I. Purgatório, aquele lugar que teoricamente existiria, em que as pessoas ficam ali para terminar de purgar os seus pecados e então poderem ir para o céu posteriormente, baseado Mas ainda não chegamos nesse ponto de como é que isso é feito hoje, não. Vamos chegar lá já já. Mas o fato é que o purgatório também é uma ideia que não existia até aqui oficialmente. Tinha gente que pensava sobre isso, mas aqui ela é oficializada como
uma doutrina da Igreja Católica Romana, não uma doutrina da Igreja Cristã. Em 607, o título de Papa é dado por Focas ao bispo de Roma, Focas, imperador romano. Agora, interessante, é que em 604 depois de Cristo, o imperador Focas nomeou Gregório I bispo universal, mas o Gregório rejeitou o título, dizendo que quem o aceitasse deveria ser considerado precursor do anticristo. Por quê? Porque estaria tomando lugar de Cristo. Bispo universal é Cristo. Só que em 607 depois de Cristo, Focas nomeou Bonifácio III como bispo universal, e ele aceitou o título, e aí começa então a instituição do papado e o catolicismo romano. Você pode brigar o quanto você quiser, oficialmente, mas só daqui para frente é que você tem dados históricos e arqueológicos sobre papas. Quer dizer, 607 anos depois. Você não tem papa que começa lá em Pedro. Historicamente isso é improvável. Então aqui surge a figura de um papa, e interessante que eles, no caso, estabelecem uma forma de governo absolutamente parecida com o que é a forma de governo imperial. Então a igreja passa a reproduzir aquilo que era a forma de governo no império. É a política e o Estado se misturando. Em 609, culto à Virgem Maria, por Bonifácio IV. Também torna-se lei a invocação dos santos. Até aqui não tinha. A gente já tem lá anteriormente o que nós temos? Reza pelos defuntos, sinal da cruz, institui-se o culto a Maria. Mas cá na frente, ele é oficializado, ele é reforçado. Agora ele se torna uma bula papal. Agora temos um papa, Habemos papa. E também torna-se lei invocação dos santos. Antes a igreja não tinha essas práticas. A igreja primitiva nunca teve. E a igreja, durante alguns séculos, não tinha essa prática de invocar santos para que eles nos representassem, para que eles nos atendessem. Existe até um argumento sobre uma historinha que o pessoal gosta de apelar para o emocional, Aí diz que a história é que, para justificar a questão da intermediação de Maria, a história é que uma mulher disse que foi para o médico, rogava a Maria e tal, ele falou que não acreditava no rogo a Maria, e aí o argumento dele é o seguinte: olha, eu sou médico, a minha mãe não é médica, mas se a minha mãe viesse para operar a senhora acha que poderia ser operada pela minha mãe? Ela falou: não, porque ela não é médica, mas, aí vem a questão emocional, mas, sendo sua mãe, se eu não pudesse ser operada e ela te pedisse, você não me operaria? Então é a ideia da intercessão de Maria. Pode ser emocionalmente muito legalzinho o argumento, mas ele não tem base bíblica, então acabou. Não está na Bíblia. E uma coisa que crente tem que aprender é isso: não está na palavra, não está. Contraria a palavra, contraria. Pode ser emocionalmente bonito, pode deixar o nosso coração assim, ai que coisa linda, mas não é Bíblia. Contraria a vontade de Deus. Em 670, o Papa, os nomes diferentes, Vitélio, instaura oficialmente o uso do latim na missa. A partir desse momento, só se podia usar o latim, que era a língua oficial de quem? Dos romanos. Agora você só pode usar o latim. E isso perdura até hoje em alguns lugares. Você ainda tem cidades e paróquias que você ainda encontra missa em latim, se você quiser ouvir ainda. Já é cansativo ouvir a mesma missa em português, você imagina em latim. Mas enfim, é cansativo, estou falando porque eu vivi esse contexto, Oi? O leigo não entendia absolutamente nada a partir de agora. O leigo não entendia nada a partir de agora. Ele só teria que respeitar os rituais. Hora de sentar, hora de levantar, hora de se ajoelhar no ginoflexório. O ginoflexório, os bancos têm atrás uma madeira. Essa madeira é para você se ajoelhar para os momentos de oração. E aí chama ginoflexório. Até igrejas protestantes tem problema nenhum se ajoelhar para orar, desde que você ore a pessoa certa, E que não seja uma imposição, se você não ajoelhou, você não, que não seja um ritual sem sentido. Então, o Vitélio, ele coloca o latim na missa, e a partir desse momento ele dificulta ainda mais, e vai dificultar ao longo dos anos, porque os outros papas não vão abrir mão disso por séculos, que a missa seja em latim que o povo não entendia, principalmente nos outros lugares onde a igreja chegou, se instaurou e tudo mais. Em 758, as ordens orientais criam a confissão auricular. Até 758,
não existia confissão auricular, que é aquela que o sujeito entra no confessionário e o padre escuta as confissões dele e o absolve. Não existia isso até esse momento. Agora temos. Mas sabemos que quem tem poder para perdoar pecados é um só, que é Jesus. Compartilhar dos pecados, tudo bem. Mas compartilhar com alguém que possa te ajudar. Eu só posso te perdoar daquilo que você fez para mim. Além disso, perdoar pecados é só com o Senhor. Em 787, o Concílio de Nicéia estabeleceu o culto às imagens, adoração da cruz e das relíquias. Então até aqui já existia quem fizesse. A verdade é a seguinte: quando você chega em 787, por exemplo, com o estabelecimento do culto às imagens, é porque a prática já vinha acontecendo anteriormente. Então a igreja só vai cedendo a uma tradição e vai oficializando. A igreja católica. Oi. Por exemplo, esses concílios que eles fazem, a gente imagina que para ter esses concílios eles teriam alguns argumentos para encontrar essa nova doutrina deles. Sim. Eles se baseiam em quê? Apenas na cultura? Só na cultura e na tradição. Porque mais à frente você vai ver uma coisa interessante na Contra-Reforma, está aqui. Mas basicamente é isso. Já que agora é culturalmente aceito, então nós vamos oficializar. E depois que está entranhado na igreja, não adianta você querer tirar porque não sai mais. Você vai lembrar que agora esse Papa novo, que eu já esqueci o nome agora, recentemente, eu tenho pesquisado pouco sobre ele já falou mesmo que a questão intercessória é só com Jesus. Isso não faz a menor diferença para o povo de um modo geral. Como a tradição já está estabelecida, eles vão continuar fazendo. Até que se levante um outro Papa lá e resolva, né? Tanto que no Nordeste agora levantaram uma estátua lá da Virgem, que é maior do que a estátua do Cristo Redentor. Ela só não está tão alta numa montanha como o Cristo, mas é maior, e o pessoal estava lá fazendo romaria e adorando aquele negócio. Então, na verdade, é porque eles costumam já ir se adequando a uma questão cultural e a uma questão de tradição. Se o povo já está fazendo há muito tempo, vamos aderir. Não tem. Não estou lembrando de cabeça, não. Teria que olhar o texto. O Meirinho. Aham. Aham. Sim. Sim. Mas esse texto não dá base alguma para purgatório. O que o texto está dizendo é o seguinte: resolve logo o seu problema. E está falando de um contexto até jurídico da época. Resolve o seu problema aqui para que você não tenha que parar na justiça, para que você não tenha que parar na prisão. Não tem nenhuma ligação com a questão espiritual, muito menos com o purgatório. É uma interpretação muito forçada do texto, como são forçadas as interpretações de vários textos para tentar justificar essas coisas depois. Em 803, tem a festa da Assunção da Virgem Maria. Ou seja, aqui eles começam a descobrir que Maria também subiu aos céus. Também ascendeu aos céus. 800 anos depois. Também por uma razão de tradição. Começa a se especular que, é porque uma coisa vai puxando a outra. Já que nós adoramos Maria, já que Maria tem todo esse ponto de contato cultural lá com uma outra divindade, então Maria também deve ter, uma heresia vai se sobrepondo à outra. Maria também deve ter sido, porque agora nós já estamos adorando, ela é a mãe dele, muito privilegiada, de fato ela foi, né? Privilegiada de fato ela foi. A gente também tem que tomar cuidado, porque alguém já disse que os católicos têm Maria de mais e nós temos Maria de menos. É bom tomar cuidado, mas que ela subiu aos céus, que ela responde orações, que é como, acho que foi Paul Washer que falou, né? Que depois que Maria morreu, ela nunca mais ouviu oração de homem algum, muito menos para responder. Em 884, o Papa Adriano III aconselha a canonização dos santos. Agora nós vamos criando novos santos. Tem uma vida reta, fez um milagre, tal, vamos canonizar, e a partir desse momento você pode orar aquele santo, pode rezar para aquele santo. Até então, os santos eram só os
eram só os primeiros mesmo. Agora eles vão começar a buscar outros para que eles também chamem de santos. Que normalmente já eram pessoas que o povo já estava rezando por eles de alguma maneira, por acreditar que eram santos. Porque como é que começa todo o processo de canonização? Basicamente é isso. Eles arrumam, por exemplo, um santo brasileiro, ele fez milagre, nós já estamos rezando para ele e tal, e aí eles investigam e vão canonizar mais esse. Normalmente funciona assim. Então o processo de canonização foi basicamente o mesmo. Já estava começando a existir um costume desses. Ao invés de corrigir o negócio de dizer, isso não está na Bíblia, não, já que o povo está fazendo, vamos oficializar isso. Em 998 é criada a data especial de sufrágio pelos finados, pelo Abade Odilon Cluny, prática que se espalha. O que é o sufrágio pelos mortos? É justamente aquela ideia da missa, dos sacrifícios, das obras que vão tirá-lo de uma condição de juízo ou de purgatório e vão elevar o morto aos céus. Prática que também contraria as Escrituras, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo e acabou. Nós já sabemos que quando o homem morre, ele morre naquele seu... Bíblia fala, né? Morre no estado em que ele se colocou, em que ele está, não tem jeito. Mas aqui eles entendem que, né, a missa em sufrágio da sua alma é para clamar por aquela alma, para que Deus dê a ele um bom lugar. E não para não. No ano 1000 é declarado o direito dos sacerdotes sobre o ego te absolvo, que é eu te absolvo. Organizam-se as primeiras romarias. Então o que acontece aqui? Na confissão auricular ou em outro momento qualquer, então o sacerdote passa a ter esse poder de absolver as pessoas de seus pecados. Mais uma vez usurpando um direito que é exclusivo do Senhor, que é o único capaz de perdoar pecados, que é o único que pode perdoar pecados. Então você está vendo como que a graça vai sendo sufocada aos poucos? Aí estou te mostrando isso para que depois a gente trate das doutrinas da graça, que não dá tempo hoje. Em 1003 é instituída a festa dos fiéis defuntos, que Odilon criara. Ela é agora oficializada pelo Papa João XIV, porque a gente vai até o 9º, 10º, depois aí passa a ser Pio XII, João XIV e tal. O João XIV oficializou essa festa dos fiéis defuntos, um dia especial para você ir lá clamar pelos defuntos. Isso deixa a gente pensativo sobre uma coisa. Muito crente às vezes gosta de visitar o cemitério no dia de finados, e isso pode te fazer confundir com o católico que vai lá no intuito de falar com os finados, orar, rezar pelos finados. Então assim, acho que não tem problema nenhum em você dar dignidade à morte. Na verdade a Bíblia ensina a darmos dignidade. Pode até visitar um túmulo, mas pode ser no outro dia, não precisa ser nesse não. Não com o intuito de, papai está aqui, e começar a conversar com o papai, aquele negócio todo. Não, é um memorial, uma lembrança. Mas do modo como a Igreja Católica enxerga, definitivamente nós não podemos aceitar. Em 1050, o dogma da presença real e corporal de Maria no céu, ascensão de Maria, mas repare que agora virou um dogma. Então, assim como a Bíblia nos ensina que Cristo está presente real e corporalmente no céu, o catolicismo começa a ensinar que também Maria está presente real e corporalmente no céu, porque ela não teria morrido, ela teria ascendido ao céu. Base nenhuma nas Escrituras. Porque se você parar para pensar direitinho, depois da ressurreição de Cristo, nem referência a Maria nós não temos mais na Bíblia. Mas é porque acabou a história. Não, não acabou. Nós temos todo o livro de Atos dos Apóstolos, que acompanha uma trajetória enorme da igreja cristã, sem absolutamente nenhuma referência a Maria. E seria algo muito importante, porque pelo período histórico que Atos cobre, se Maria tivesse também ascendido aos céus, Lucas não deixaria de registrar um negócio desse. Mas não foi. Não nasceu de uma virgem também, não nasceu de uma mulher sem pecado, que seria Santa Ana, que não está na Bíblia, mas enfim. Oi. Eu entendi aquela questão, né? Os próprios discípulos, né, na época que Jesus foi crucificado, Sim. eles se esconderam Sim. e tiveram medo. Sim. Jesus ressuscitou, apareceu a eles, e aí, com base nesses testemunhos, e todos aqueles que viram Jesus subindo aos céus, né? Então testemunharam isso, e aí, mesmo sendo perseguidos, eles continuavam Reafirmando isso. afirmando isso nessa doutrina. Vimos mesmo. E os apóstolos e todos aqueles que anunciavam o evangelho
Sim. E mesmo assim, com esses relatos, né, se permaneciam firmes no Evangelho. Então, assim, qualquer registro ou menção a Maria, no sentido de ter subido ao céu na situação de Jesus, tivesse feito, eles mesmos poderiam declarar desde aquela época. Sim. E não foi. Declarariam. Nós temos esse contraste, crucificado, morto, ressurreto. Isso, subiu aos céus. E depois os próprios apóstolos sendo perseguidos e mortos, apedrejados, crucificados, e sendo relatados. E não tem nenhuma referência a ela. E pelo período histórico que nós temos, Maria certamente morreu no período em que Lucas cobre a história. Aí é um ponto interessante, nem sobre a morte de Maria Lucas se ocupa de falar, porque ela não é o centro das Escrituras, ela foi um instrumento abençoado, mas ela não é o centro. Jesus é o centro e vai continuar sendo. Mas enfim, mais um dogma da igreja. Em 1074, o Papa Gregório VII, que é o Hildebrando, declara obrigatório o celibato clerical. Nós não tínhamos celibato de padres até aqui, 1074. Olha onde nós estamos. Eles vão falar que é para ser como Paulo, mas eles estão em desobediência então, porque se Pedro foi o primeiro Papa, Pedro era casado. E tem um outro ponto interessante. Na verdade, o que ocorre aqui não é necessariamente que o celibato passa a ocorrer por uma questão religiosa, não. Ele passa a ocorrer porque isso vai aumentando o latifúndio da igreja, a terra da igreja. Porque aí o sujeito, quando se tornava padre, e ele recebia herança da sua família, quando ele morria, sua herança ficava para quem? Para a igreja, tanto que eu não sei se ainda é, mas a igreja católica já foi o maior latifundiário do Brasil. Você tinha papas gritando aí por reforma agrária, aqueles da teologia da libertação, mas a reforma nunca aconteceria com as terras da igreja, sempre tinha que ser com a terra dos outros. Então assim, o celibato, ele tem mais a ver com o acúmulo de riqueza da igreja, do que com uma preocupação em que esses homens se consagrassem exclusivamente a obra. E também o próprio Paulo, já que é para citar Paulo, que eles dizem que não, então como Paulo não se casou também, os papas não devem se casar. É o próprio Paulo quem argumenta que não é melhor casar do que viver abrasado. E a gente sabe que esse abrasamento pode levar a muitas coisas complicadas, né? A relacionamentos de fornicação, fora do casamento, o que acontece mesmo, e até a triste e horrenda pedofilia. Não que protestantes estejam livres disso, nós temos líderes aí que mereciam uma coça mesmo. Mas foi muito divulgado e tentaram abafar muito, né? Então é melhor que eles se casem, tenham uma vida comum do lar, mas aqui eles foram proibidos de se casar. Em 1076, o mesmo Papa declara a infalibilidade da igreja. A igreja não fale, a igreja não erra, infalível. Quando o Papa se assenta na sua cátedra, então, meu filho, escreve uma bula, ele é infalível. Agora nós temos um problema, porque nós já tivemos papas que, em nome da Inquisição, mandaram condenar homens que tiveram a coragem de dizer que a Terra girava em torno do Sol. Como a opinião da igreja é que a Terra era o centro do negócio, eles mandaram que fossem mortos. Outros papas já admitiram, não, de fato, né, posteriormente. Agora nós temos esse ponto, temos papas que defenderam a intercessão de Maria, que ela é corredentora, e esse papa está dizendo que não é. Então que infalibilidade é esta? Ah não, só é infalível quando fala de cátedra, de cadeira. Aí é um argumento muito fácil. Quando eu me assento na cadeira e escrevo a bula, é Deus falando. Quando eu não estou na cadeira, eu posso falar o que eu quiser, depois eu tenho esse argumento, não, é porque eu, na verdade, não estava sentado na cadeira, mas o argumento aqui é esse, que a igreja é infalível. E nós sabemos que isso não é verdade, nem em igreja nenhuma, só na igreja triunfante, né? Só na igreja de Jesus que vai subir. Em 1090, inventou-se o rosário, e ficou um 7 aqui, não sei porquê, para contar as rezas, as Ave Marias, os Pai Nossos, inventou-se o rosário, se bem que a Ave Maria mesmo vai ser inventada depois. Em 1095, o Papa Urbano II cria as indulgências plenárias, que são aqueles sacrifícios para que as pessoas sejam salvas. Missas de corpo presente, missas de sétimo dia, missa de mês, missa de ano, tudo pago. Sacrifícios, ofertas, tudo isso para que as pessoas sejam salvas ou salvem seus entes queridos e tudo mais. Indulgência foi um dos pontos que deixou Lutero horrorizado, na verdade, você se lembra disso. Em 1164, Pedro Lombardo, respeitado bispo de Paris, declara 7 os sacramentos:
ainda não aceitos universalmente, mas ele já está com aquela ideia lá de que são 7. Nós só aceitamos 2, que são o batismo e a ceia. Eles têm alguns outros mais, né? O casamento é, a extrema-unção, né? Também é. Nós temos lá 7. Em 1184, nós temos a Inquisição. Na Idade Média, na pré-reforma, no Concílio de Trento, na pós-reforma, você tem Inquisição. Os jesuítas, que é a Companhia de Jesus, são o braço da Inquisição. Só para você ter uma ideia sobre isso. Mais lá na frente, aqui a gente já está citando, quando os franceses vêm para o Brasil, eles vêm querendo estabelecer uma pequena colônia que eles estavam chamando de França Antártica. Ali na ilha de Paquetá, naquela região ali do litoral do Rio. Eles não vieram com o respaldo do governo francês para tomar um pedaço do Brasil, como a Igreja Católica apregoou aqui e usou a coroa para espantar essas pessoas daqui. Quando os franceses vêm para o Brasil, quem vem no navio são franceses chamados huguenotes. O que eram os huguenotes? Os huguenotes eram protestantes que estavam fugindo da perseguição do catolicismo romano na França. O rei era um rei católico que estava matando protestantes e eles pensaram o seguinte: vamos para o Brasil para tentar fugir da Inquisição, mas a Inquisição os alcança aqui, particularmente com José de Anchieta. Então, Jacques Le Ballet, que na verdade era um alfaiate, ele foi assassinado pelo José de Anchieta, no Rio de Janeiro. Isso foi em 9 de fevereiro de 1558. Quando eles vêm para o Brasil, eles chegam a celebrar a ceia do Senhor aqui, mas aí passam a ser perseguidos. O argumento católico, o argumento da coroa para persegui-los era: eles estão tentando, a França está tentando invadir o Brasil, mas eles não tinham nem força para isso, eles só estavam fugindo da Inquisição. Foram mortos aqui. Um dos problemas da aceitação de José de Anchieta como santo é exatamente o fato de que, quando ele estabelece que o Le Ballet tinha que ser morto, o inquisitor não o quis matar, então o próprio José de Anchieta o matou. E esse é o grande problema. Um santo que matou alguém não foi canonizado ainda por essa ideia, por essa questão, na verdade. Ainda não conseguiram esconder isso da história. O dia que ninguém se lembrar mais disso, talvez eles o canonizem. E é tão interessante, se você se interessar, depois tem a Confissão da Guanabara. É um documento que vale a pena você ler, ele está disponível para download de graça na internet, você pode baixar. Primeiro ele vai te trazer o contexto histórico, o que aconteceu, e depois ele vai trazer uma confissão de fé. Por quê? Porque o Tribunal do Santo Ofício, entenda-se isso, a Inquisição, deu para eles um período curtíssimo para eles criarem uma confissão de fé. E você tinha ali trabalhadores, alfaiates, lavradores, gente simples. A confissão de fé da Guanabara é um negócio que deixa a gente com vergonha pela maturidade teológica, para você ver como que a nossa geração empobreceu. Leia e depois você me fale que preciosidade teológica que é a confissão da Guanabara. É um negócio lindo, lindo mesmo. Mas enfim, a Inquisição é instituída em 1184. O Tribunal do Santo Ofício basicamente é o seguinte: se você não concordasse com a igreja e não voltasse atrás nas suas posições, você seria julgado e poderia ser até morto. O que aconteceu com muita gente. Em 1200, o Concílio de Latrão III impõe a doutrina da transubstanciação e a confissão auricular. Agora isso se torna oficial. Vê como vai juntando? Lá atrás tem a confissão auricular, depois você tem eu te absolvo, né, o poder de absolvição, e agora a confissão auricular se torna uma doutrina imposta pela igreja. Ou seja, vai lá, se confessa, todo católico tem que se confessar com frequência, para que o padre possa absolvê-lo dos seus pecados. Algo que você não encontra nas escrituras de jeito nenhum. Mas vai fechando o povo debaixo daquele sistema. Eles são presos nesse sistema. E um cristão não deve servir porque está com medo ou preso a um sistema. Ele deve servir porque ele tem um coração grato. Ele entendeu a graça. Em 1229, os concílios de Toulouse e de Lyon, primeiro, proíbem a leitura da Bíblia ao povo. Então o povo não pode ler a Bíblia, não deve ler a Bíblia. Ainda hoje, as pessoas podem ler a Bíblia, mas, segundo a igreja, quem tem condições de interpretar a Bíblia é só o sacerdote. O leigo não tem o direito de livre interpretação da Bíblia, que é o que nós defendemos. Que você lê, interprete, o Espírito Santo fale ao seu coração. Não. Baseado lá, agora eles não estão
A Bíblia ficou no index até outro dia. Não sei se ainda está, mas até uns anos atrás ainda estava no index. O que é o index? É a lista dos livros proibidos pelo catolicismo romano. Estava lá. Estava pegando mal já, né? Você proibiu o povo de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas ainda assim persiste a seguinte ideia: ler você pode, mas a interpretação cabe ao sacerdote. Fica doido, né? Nós ouvimos muito isso, não fica lendo a Bíblia não, quem lê a Bíblia fica doido. Ou seja, a ideia é que você leigo não está preparado para isso, só o sacerdote é que tem condições de interpretá-la, e a igreja, né? Porque a igreja é infalível. Em 1264, nasce com o Papa Urbano IV a festa do Corpo de Deus, que nós chamamos de Corpus Christi. É a celebração do corpo de Cristo e a adoração da hóstia, na verdade. A adoração daquilo que para nós é um símbolo, daquilo que para nós é só um símbolo. Faz todo sentido, porque como agora você já tem, lá voltamos aqui em 1200, a transubstanciação, que é Cristo está realmente presente na hóstia, então agora, para adorar a hóstia foi um pulo, e foi o que aconteceu. Em 1317 surge a reza da Ave Maria, com o Papa João 22. Até então, nós não tínhamos a reza da Ave Maria, sabendo que a primeira parte da reza está na Bíblia, né? Salve Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aí está na Bíblia, mas não pode ser uma reza. Agora, Santa Maria, Mãe de Deus, aí daí para frente, rogai por nós pecadores, aí daí para frente não está. Isso já foi uma inserção, e mesmo assim, quando você pega tanto a saudação do anjo a Maria, que não é uma reza, não é uma oração, não é nada. Quando você pega a oração do anjo a Maria e transforma na reza, você está cometendo um erro absurdo. Inclusive, transformar o Pai Nosso numa reza que você repete sistematicamente, sem sequer prestar atenção nas palavras, é horrível também. Jesus deixou como oração, deixou como um ensinamento de oração, uma base, um paradigma para que você desenvolva a sua vida de oração. Em 1360, a hóstia começa a ser usada nas igrejas da Itália. E agora, só a hóstia. Mas vai haver uma decisão sobre isso mais à frente também. Ou seja, então antes não era só, não, antes era pão e vinho mesmo. Em 1414, o Concílio de Constança declara o cálice, que é o cálice, reservado para o padre. Para o povo deveria ser usada apenas a hóstia. Um erro, porque Jesus mandou que todos nós comêssemos do pão e tomássemos do cálice. Porque é o cálice da nova e eterna aliança. Existe toda uma representação, existe todo um simbolismo, existe todo um ensinamento quando você usa os elementos. Inclusive, existe até uma discussão, né? Alguns que acham o seguinte: a gente pode tranquilamente trocar os elementos da ceia por açaí e mandioca, por exemplo. Não, nós não podemos. Por que não podemos? Porque existe uma representação no pão e no vinho, uma representação do trigo que é colhido, do trigo que é cortado, do trigo que é batido, do trigo que é moído, do pão que é sovado, da uva que é pisada, que o seu sangue, né, escorre pelo lagar. Existe um simbolismo da cruz e da obra redentora de Cristo em tudo isso. Em 1438, o Concílio de Florença proclama a doutrina do purgatório. Agora ela é oficial. Em 590 ela é uma ideia que vai se difundindo, mas ela se torna muito forte. Então só em 1438 é que eles descobrem, não, é verdade, existe um purgatório. A igreja declarou que existe um purgatório agora. E aqui nós já temos um movimento de pré-reformadores, como John Wycliffe, como John Hus, homens que já queriam que o povo lesse a Bíblia na sua língua. Você já tem algumas traduções da Bíblia para a língua do povo e homens que morreram na fogueira por causa disso, como é o caso de Wycliffe, como é o caso de Hus. Então aqui você já tem pré-reformadores. E lembre-se, sempre houveram grupos que discordaram da Igreja Católica. Ela nunca foi absolutamente soberana. Ao longo da história, sempre houve grupos que discordavam dela. É o Hus. Não, esse não. O Hus é aquele que falou assim: vocês podem matar o ganso, mas 100 anos depois se levantará a águia que vocês não poderão deter. Então 100 anos depois, de fato, se levanta Lutero, 100 anos depois da morte dele, e eles não conseguem deter. Lutero vem de uma raiz de uma palavra que é a águia mesmo, porque Hus era ganso. John Hus era o João Ganso, né, vamos dizer assim, né? Ele foi um profeta na fogueira, enquanto morria queimado pela Inquisição. Tá, aí nós temos agora a Contra-Reforma, 1536. O que você tem que lembrar aqui?
A reforma protestante já havia acontecido em 1517 e agora a igreja se reúne num conselho para combater um concílio para combater a reforma protestante. Isso aqui é um movimento de contra-reforma. O Concílio de Trinto define que a tradição como tendo importância igual das Escrituras. Chegamos aonde você estava perguntando lá atrás. Então o que eles estão dizendo? A tradição é tão importante quanto as Escrituras. Na verdade, há 3 coisas que regem a Igreja Católica: a tradição, a palavra do Papa e as Escrituras. Nessa ordem: tradição, palavra do Papa e as Escrituras. As Escrituras ficam em terceiro lugar nesse negócio todo. Então, como a gente estava, a reforma estava batendo, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, qual é a resposta? Não, a tradição tem valor igual à Bíblia. Mas não, porque nós somos infalíveis. Lembra que a igreja tinha sido declarada como infalível lá atrás? Nós somos infalíveis, nós estamos dizendo que a tradição é tão importante quanto a Bíblia, então é. E baseado na tradição, eles começam a justificar uma série de práticas que não estão nas Escrituras e não eram da igreja primitiva, da igreja cristã. E ela acata os apócrifos. Repare que até aqui os apócrifos eram conhecidos, todo mundo já conhecia, que são aqueles 7 livros a mais lá do Velho Testamento, mais alguns acréscimos no livro de Daniel, por exemplo. Todo mundo já conhecia aquilo, mas só na Contra-Reforma, em 1536, é que a igreja vai dizer: não, isso aqui também é Bíblia. Por quê? Porque lá existem algumas passagens que dão base para alguns erros teológicos e de costumes da Igreja Católica. Então não foi tirado. Foi acrescentado. Os apócrifos foram acrescentados. Sempre se conheceu? Sim, sempre se conheceu. Quando Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, que é a Vulgata, ele aproveita e traduz também os apócrifos, mas a título de conhecimento. Quando a Septuaginta também é traduzida, que é a versão grega, aqueles homens também traduzem, mas deixando claro que era para fins históricos, era para fim de conhecimento, para compor biblioteca. Então, até 1536, esses livros e esses capítulos não eram considerados Bíblia. Aqui eles passam a ser, porque nós estamos vivendo a Contra-Reforma. A igreja queria dar uma resposta a todas as acusações dos protestantes naquela época. Em 1854, damos um salto. Tem mais coisa, mas vamos caminhar, senão a gente fica aqui a noite inteira. É muita coisa. Em 1854, o Papa Pio IX oficializa o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Até aqui eles não sabiam que Maria tinha sido concebida de uma maneira sem pecado, mas aqui eles resolveram que tinha. Por quê? Porque você vai criando ideias, você tem que justificar. O que tinha acontecido lá atrás? Primeiro nós estamos adorando Maria, agora Maria subiu aos céus, agora o corpo de Maria está também presente nos céus, é a presença real e corporal de Maria, num lugar de santidade onde não pode haver pecado. Então, o lógico agora é o seguinte: Maria foi concebida de uma maneira imaculada também, ou seja, sua mãe Ana não teve pecado. Aí fica difícil, porque nós vamos ter que arrumar uma linhagem de santas lá para chegar até Maria. Nós não temos problema em que Maria tenha sido também pecadora, porque certamente o foi, embora tenha sido uma mulher extraordinária, porque o Senhor também não ia escolher qualquer uma para ser a mãe de Salvador. Mas nós precisamos entender o seguinte: Jesus não tem a semente de Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, nós não precisamos que ela seja concebida sem pecado, para que ela possa conceber aquele que também é sem pecado. Você queria falar alguma coisa? Não, eu não sabia. Eu achava que a Imaculada Conceição. É por causa disso. A Conceição era uma mulher. Não, é a Imaculada Concepção de Maria. Mas agora isso Isso. pode ser concepção. É concepção. Conceição do nome vem da palavra concepção. Maria Imaculada vem daí, é a Maria que foi concebida de forma imaculada. Maria da Conceição veio daí, é Maria da Concepção Imaculada. Só falta ter uma Maria da Conceição Imaculada da Silva, não sei, deve ter, porque o pessoal gosta, né? Enfim, aqui surge isso. Até 1854 não era certo que Maria tinha sido concebida dessa maneira, agora foi. Então tá. Em 1870, o Concílio de Vaticano I declara a infalibilidade papal. Antes a igreja não falia, não era falível. Agora o Papa também não erra. Se ele falou lá, sentou na cátedra dele, escreveu uma bula, aquilo ali é palavra de Deus. E aí ele está descumprindo aquilo que a própria Escritura diz, né? Ai daquele que acrescentar um tio à palavra, não é? E que pregar outro evangelho, né? Porque tudo que eles têm
escrito de bula, na sua maioria, são coisas que contrariam o verdadeiro evangelho. Então, em 1870, eles descobriram que o Papa também não falia, era infalível. Em 1950, já estamos chegando aqui, o Papa Pio XII oficializa o dogma da Assunção de Maria, agora é oficial. Subiu mesmo aos céus, porque agora, já que nós resolvemos que ela foi concebida de uma maneira imaculada, agora pode subir tranquilo. Tanto que você tem duas datas de comemoração da Assunção de Maria, uma em dezembro e a outra esqueci agora, agosto. Aí eu não sei se ela subiu duas vezes, eu não sei se ela subiu, desceu e subiu, não sei não, sei que tem duas datas. Em 1964, e este concílio é importante, em 1964, o Concílio de Vaticano II, que é muito celebrado pela Igreja Católica, reafirma a autoridade suprema e exclusiva da Igreja Católica Apostólica Romana e dispõe sobre sua eclesiologia. No máximo, vai ter um Papa dizendo aí, que foi João Paulo, né, que nós somos irmãos separados. Nós não somos irmãos de verdade, nós somos irmãos separados, tá? Então esse concílio é um perigo, porque ele parece que avançou em muitos aspectos, mas ele não avançou. Ele, na verdade, fechou muitas questões ali, né? E deixou bem claro, olha, a autoridade suprema aqui é da Igreja Católica Romana. Não tem nada que seja maior do que a própria Igreja, tá? Há muitas outras inovações heréticas que, se a gente fosse falar, elas iam ser longas. Mas, felizmente, Deus levantou pessoas para denunciar todas essas coisas. A reforma é uma volta às Escrituras. Nós temos vários movimentos de reforma religiosa, inclusive os propostos pelos concílios de Constança, Pisa e Basileia ao longo da história, mas fracassaram. Porque é interessante, já te falei, a igreja não teve unanimidade. Tanto que você tem racha da igreja lá no começo, a igreja oriental e ocidental racharam muito lá atrás. Você teve dois papas muito tempo. Você tem a igreja ortodoxa grega, você tem a igreja... Não tem nada a ver com a igreja católica romana. Então você tem concílios em que lideranças da igreja falaram, precisa reformar, mas ninguém queria reformar. É um sistema que privilegia aqueles que estão ali, mas com a reforma protestante do século XVI não teve jeito, as coisas mudaram mesmo. Toda a teologia da reforma protestante foi sintetizada em 5 frases em latim, já que o latim era a língua da moda, né? Que ficaram conhecidas como as 5 solas. O termo latino sola significa somente, e as 5 frases são sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola Escritura, somente a Escritura, solo Deo Glória, somente a Deus a glória. Nós vamos ver sobre esses 5 pontos, o que eles querem dizer no próximo estudo, e depois vamos ver mais profundamente sobre as doutrinas da graça, ok? Até aqui a gente ficou com alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Se não, falei muito, né? Se não, está na hora de encerrar. Isso tudo hoje foi só para você entender como que a história foi caminhando para que as doutrinas da graça fossem perdidas e precisaram ser resgatadas e foram resgatadas na Reforma Protestante e nos anos posteriores. Oi. Tem muita coisa também, invenção de homem, né, que se tornou prática na igreja e não tem nada a ver com a palavra. É um zelo que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Existe uma questão que a gente precisa explorar um outro dia, não hoje, que não, né, e não agora, porque não é o foco, que é o seguinte: muitas vezes irmãos nos chamam de católicos mansos, católicos não sei o quê, porque nós não aderimos às mesmas vestes que eles, aos mesmos usos e costumes. Mas eu posso citar uma lista de coisas antibíblicas que fazem com que pentecostais e neopentecostais se aproximem mais do catolicismo do que a gente.
né? A gente é criticado por causa de batismo de criança e por causa de usos e costumes. Mas na verdade tem rituais lá que são mais próximos do que é a ideia católica romana ou até de outros arraiais do que se possa imaginar. Tem coisas assim que tem acontecido muito, nosso meio, cidade, depois a gente sabe. Uhum. Sim. Absurdo. Foi acontecendo, foi ficando, permanecendo, foi virou uma tradição de Deus. Sim. Exatamente. Tem alguns ritualismos que nos tocam também, né? Tem alguns orgulhos que tocam aí que tem que tomar cuidado também, né? Tem muita criação. Eles criam leis e depois aumentam. Não de quando acaba Agora pode. Não, você vai estar no pelado pela rua. São usos e costumes, né? Não são Bíblia mesmo. Sim. Porque proibiu, não podia. Agora pode. Só para encerrar esse assunto, um dia conversando com um presbítero nosso, ele estava compartilhando que conversava com um presbítero de uma igreja dessas. E ele falou assim: meu irmão, agora eu não sei se nós estávamos errados e pecando antes, ou se estamos errados e pecando agora, porque antes existia uma proibição na igreja que não podia ver televisão, agora podemos. Quando que nós pecamos? Agora que podemos ou antes quando não podíamos? Porque proibimos, né? Enfim, mas é só um dilema que fica na cabeça daqueles que viveram a história daquela igreja. Queridos, é isso. Nós agora só fizemos levantamento de erros católicos romanos que foram tirando o cristianismo de próximo da cruz. Mas, a partir da próxima semana, nós não vamos mais nos ocupar disso necessariamente. Vamos nos ocupar das doutrinas da graça que começaram na Reforma Protestante e mostrar como que a compreensão da graça foi sendo resgatada no cristianismo, graças a Deus. Nós vamos... Ainda que fosse, não justifica, porque Jesus mandou que fosse o pão e o vinho. Aí vem a grande pergunta: se em Jerusalém você tinha 2.000 convertidos, 3.000 convertidos, e esse povo tinha condição de celebrar a ceia, por que ali não teríamos? Né? Eu vejo que pode ser uma boa desculpa, mas não é um motivo plausível. Se a igreja primitiva, com quase 5.000 membros, que converteram assim, com muita rapidez, conseguia celebrar esse momento especial, não seria difícil. 3.000, 5.000, 10.000 membros, né? Tem. Então, assim, pode ser uma justificativa. Mas a verdade é que a gente não está aqui para se justificar, está aqui para obedecer, né? Se Jesus falou que é pão e vinho, nem que a gente tenha que falar com cada irmão: olha, cada grupo de 10 traz aí uma garrafinha de vinho que nós estamos apertados e um pãozinho e vamos celebrar a ceia. Se a gente não tiver dinheiro para isso, nem que seja assim, mas é do jeito que Jesus mandou. É uma justificativa, mas é só o que é, sabe, Ivone? Justificativa. Queridos, acho que agora que engrenou, né? Mas agora está na hora de encerrar mesmo. Eu já passei muito dos meus 50 minutos. Eu não sei se a Igreja de Assembleia tem confissão de fé. Agora eu tenho que me curvar a minha ignorância. Talvez tenha, e eu não sei. Mas vamos procurar? É interessante. Eu sei que os batistas têm. Inclusive tem uma confissão de fé da Igreja Batista do Norte dos Estados Unidos. Tem muitas confissões boas deles. São confissões reformadas mesmo, e que creem como a gente. Eu até tenho algumas delas guardadas. Mas de fato, das igrejas pentecostais eu não sei. Mas você me deixou curioso, agora eu vou pesquisar também. Que motivo levou o presbiteriano a sair e criar Maranata? E eu perdi esse. Não, um presbiteriano lá atrás saiu. Saiu e criou a Sim. Era presbiteriano renovado, todo mundo com Maranata. Não, era presbiteriano do Brasil mesmo. Ele dividiu a igreja presbiteriana lá da... Esqueci, gente. Eu tive com o livro na mão. Vila Velha. O Gidaltio dividiu a igreja presbiteriana do Brasil mesmo lá. Mas isso é um assunto para outro dia, né? Mas é interessante, morreu. Sim, morreu. Irmãos, vamos orar encerrando então. Acho que foi o suficiente para a gente entender por que a gente tem essas divisões todas, né? Por que a gente tem tudo isso. E na próxima quarta a gente vai tratar mais das questões que nos tocam, que é mais importante, a graça, né?
Para nós o mais importante não é falar do erro dos outros, mas da graça de Jesus. Enfim, nós vamos orar encerrando, agradecendo ao Senhor por esse privilégio.